Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, jovem. Como você está? Que bom que você está bem. Vamos dando início então à nossa live de hoje com relação à esquizofrenia. Vamos conversar aí juntamente com a Helenice Carvalho. Nós vamos trazer nossos conceitos, elaborações, viagens aí com relação a essa questão que ainda é um pouco estigmatizada. E eu vou chamar a Lelê aqui para participar conosco. O pessoal está entrando. Lelê, me chame, por favor, para participar. Faça o seu pedido. Olá, Valquíria, Roberta, boa tarde, jovens! Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui conosco. A Leli ainda não pediu. Nesta tarde de quinta-feira, 14 horas e 1 minuto. A gente vai trazer bastante informações, né? Eu e a Helenice, nós conversamos bastante a respeito disso há 2 dias. E, nossa, isso é um tema show para fazer uma live. Oi, Manon, seja bem-vinda. Boa tarde, Carmen. Oi, Lelê! Olá, Tudo tudo bem, bem? jovem? Tudo. Não estava conseguindo entrar, fecharam a porta para mim. Eita! Mas o bordão abriu. É. Você E tocou aí, na porta gente, e o tudo bordão não bem? abriu. Eu toquei a campainha, chutei, bati, fiz de tudo, mas não estava rolando não. Deixa eu puxar assim para eu aparecer Eu ia melhor. falar para você botar um pouquinho mais para trás do seu telefone, que o seu rosto está cortado. Enquanto isso, eu É, vou dando. eu estou sem assistente hoje. Hum. Então, se vou rolar cortada. Vê se você consegue empurrar aí um pouquinho o teu suporte para trás, para ver Não se você vai. consegue. Ou se não, a Alcione não está aí, Hoje não temos Alcione de plantão. não temos Alcione de plantão, tá tudo certo. Não. A Sabrina também tá. Oi, Sabrina, boa tarde. Espaço Ressoar, terapeuta, tudo bem? Michele, eu acho que é Michele, também está conosco. É, quem está aí conosco, eu vou chamar algumas pessoas aqui para participar também. Jovens, verifiquem aí, porque esse assunto é bem legal. Por quê? Porque muitos de nós, quem sabe em algum momento da vida, né, tem ouvido assim uma vozinha lá atrás dizendo e por algum momento pensou: meu Deus, será que eu estou ficando louco? Será que vão me internar em algum lugar? O que será que vamos fazer, né? Para a gente começar. Então, Lili, eu estava aqui apresentando também o quesito do início da nossa live, né, sobre a esquizofrenia, né? Ui. Sendo que a gente sempre brinca que nós temos uma vertente esquizofrênica, né? Nós somos esquizofrênicos, total. Nós E aí, ouvimos vozes. né? E aí lembro daquele áudio que o pessoal utiliza aí para fazer os TikTok da vida, os Reels, né? Agora vamos para o teste psicológico. Oi, Di, tudo bem? Seja bem-vinda. É, Você ouve vozes, aí do nada você assim, fala que não. Não, né? E tem aquelas também. Eu vejo gente morta. Né? Qual a Não. frequência? Todo o tempo. E vai dizer que não, né? A pessoa está lá 100% certa de que ela está vendo alguma coisa. E aí é isso que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Boa tarde. Vamos dando boa tarde para a galera que está entrando aqui. Convidem aí, para quem vocês acreditam que faça sentido essa questão, não somente do quesito da esquizofrenia, que nós vamos elaborar isso aqui dentro da live, para ficar mais claro para vocês, que é como eu e a Helenice sempre brincamos, o nosso nível de esquizofrenia às vezes é meio hard, às vezes é meio Putz, soft, mas é pelo sentido de que muitas vezes a gente vai muito longe, sai desse plano para começar a conectar com outras frequências aí que trazem, né, todas as elaborações e todas as questões. Então, Lili, eu vou começar com a nossa definição, né? Fiz uma pesquisa de campo. Esquizofrenia, o título da nossa live é Esquizofrenia, loucura ou mediunidade?
A palavra esquizofrenia vem do grego, que é esquizo, que significa dividido, e frenia, que vem de mente. Então, é a mente dividida, né? A esquizofrenia ela foi diagnosticada aí há mais de um século. Não se sabe ao certo qual é a causa, o que que faz com que esse jovem fique muito doido, né? Que as pessoas consideram como muito doido, que isso nós vamos conversar um pouquinho mais para frente também. Boa tarde, Luciano. É, e que essa síndrome, né, hoje pela psiquiatria aí é considerada como uma síndrome, ela pode englobar um certo número de desordens psicológicas, né, e alguns sintomas que são muito semelhantes. E aí tem vários níveis, tá? Mas como não se sabe exatamente qual é a causa, ela é uma das questões, um dos processos mais incompreendidos, né? Até porque ah, o surgimento da esquizofrenia em uma pessoa, normalmente os sintomas começam a partir da adolescência, né, que é onde começam a surgir aí todos os quesitos relacionados aos hormônios, né? E isso também, conforme a nossa conversa vai se desenrolando, nós vamos abordando melhor, tá? Também essa questão hormonal aí, dos tratamentos, como isso é feito. Mas e aí, Lele, o que, que você acha que é este raio de esquizofrenia? O que, que você pensa a respeito? Compartilhe com nós, jovem. Caraca, cara, esquizofrenia é algo muito punk, né? Porque, primeiro, é um alto índice de paranormalidade, concluído, comprovado isso já cientificamente. É, e que a pessoa não sabe que é paranormal, médium, enfim, ela não sabe o que, que acontece com ela. Então, por isso que muitas vezes é taxada de loucura, né? Porque a pessoa não sabe nem explicar o que acontece com ela, porque ela própria não entende, né? Então ela se vê muitas vezes ouvindo vozes, ouvindo coisas que ninguém mais ouve, é considerada maluca, né? Chico Xavier é um ótimo exemplo sobre isso, né? Que desde criança ouvia vozes e era considerado o louco da cidade, né? As pessoas tinham medo de chegar perto dele, porque ele via e ouvia coisas que ninguém mais ouvia. E nem ele sabia o que era, porém ele era uma criança, né? E por mais que ele dissesse a verdade, ninguém acreditava nele. Era loucura da cabeça, o moleque era completamente demente. E e assim, eu conheço pessoas esquizofrênicas, diagnosticadas com esquizofrenia, e é triste ver, porque a pessoa não se aceita, né? Ela não consegue se aceitar, ela vive num mundo paralelo, um mundo que nem ela sabe aonde ela está de verdade, ela se dopa, ela vive 24 horas medicada, porque se falhar um dia de medicação, vai surtar, vai pirar, vai ver e ouvir o que não quer, e aí começa a fugir de uma realidade para viver num mundo forçado que não é o mundo dela. Porque, na verdade, ela só vai ser feliz se ela tiver o acesso aos dois mundos, se ela for a essência dela. E a pessoa não consegue ser a essência vivendo num mundo só. Nem lá, nem cá. Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Né? Então, o próprio nome já diz a mente dividida. Não dá para fazer essa mente una, a não ser que seja una nos dois lados. Né? Se você unir os dois lados e trabalhar entre os dois lados, você consegue sobreviver. Mas como que a pessoa vai chegar a esse entendimento? Sem o sofrimento que causa, porque causa muito sofrimento. A pessoa sofre em demasia, muito mais porque quem está ao redor também não compreende. E aí vem, né, o bullying da vida, que é tão fácil acontecer hoje, Sim. né? E assim, eu vejo como uma forma, se bem trabalhada, uma forma linda de expressar a mediunidade. Porque dali podem surgir descobertas grandiosas da paranormalidade de uma pessoa, capacidade
que o outro tem de ir além do próprio mundo. Sim. Até colocando aqui, a Kátia colocou aqui nos comentários que pode ser um mecanismo de fuga desenvolvido em função de sofrimento intenso somado à mediunidade. Então, Kátia, a gente vai começar nesse processo de elaboração, tá? E aí a gente vai encaixando essas pecinhas aí, porque é bastante coisa relacionada. Até porque ainda não existe... E é bem complicado isso hoje, né? Porque as pessoas buscam uma comprovação científica para determinadas situações e para determinadas questões que acontecem com cada indivíduo, né? Cada ser. Então, para quem está entrando, se vocês tiverem perguntas, manda na caixinha de perguntas que a gente vai elaborando e vamos conversando também, tá? Mas foi muito legal ler esse gancho que você trouxe do Chico Xavier, porque agora há pouco eu estava pensando nisso também, né? Durante, acredito que na infância, como você mesmo comentou, ele foi considerado como um doidinho, né? Porque via e Infância e via... adolescência. Ele foi internado como louco. Chegou a ser internado como louco por ver e ouvir o que ninguém mais via e ouvia. Então ele era o louco da cidade. Ele tinha 6, 7 anos de idade e era já taxado como o louco, demente. Ninguém chegava perto dele. Nem adulto, nem criança se aproximavam dele por medo. Ele era o esquisito. E aí, dentro desse contexto da esquizofrenia, só para trazer para quem, às vezes, quem não conhece, né? A esquizofrenia geralmente é caracterizada por pessoas que ouvem coisas que estão supostamente fora da realidade, que veem coisas que estão fora da realidade, o nóia, né? A pessoa que não está no seu centro, não está no seu eixo, não está... Que as pessoas consideradas como normais, elas não veem. Só que daí, se a gente for parar para pensar, né, puxando o gancho aí do Chico, né, o Chico, cara, durante muito tempo ele foi considerado como louco, né? Não sei se foi diagnosticado com esquizofrenia, enfim, isso eu não cheguei a pesquisar. Porém, todavia, entretanto, a partir do momento onde ele começou a utilizar todos esses artifícios, todas essas questões que ele via e ouvia, ele se tornou o cara, porque eram verdades, eram questões que ele trazia para a melhoria da humanidade. E aí nós paramos e começamos a pensar, será que essas pessoas que ouvem e que veem coisas realmente são doidas? Realmente estão fora do seu juízo? Realmente não tiraram o dente do juízo? Né? Quer dizer, tiraram o dente do juízo, perderam completamente o juízo? Porque comumente as pessoas não conseguem visualizar ou ouvir determinadas coisas. Só que, cara, é muito louco isso. Ver uma pessoa durante um surto, ela tem absoluta certeza de que ela está vendo aquela bagaça. Ela tem absoluta certeza que tem uma voz conversando com ela. E aí tem duas vertentes. Uma, será que ela realmente... Isso é uma produção da psique dele, ou da psique, depende como é que vocês querem falar aí, eu gosto de falar psique, não sei porquê. Psique. A psique, né? Será que é uma criação da própria psique dele? Ou será que esse jovem realmente está ouvindo alguma coisa? Por quê? Se o próprio nome já diz que a mente dividida, será que a mente não está dividida entre o plano material e o plano etérico, o plano espiritual? Será que essa pessoa realmente ela não está conseguindo perceber coisas que as pessoas denominadas como normais não conseguem perceber? E aí, se ela não se conhece e ela não tem o mínimo de conhecimento a respeito de espiritualidade, de energia, né? Entender que aquilo pode ser um mecanismo que ela tenha para manifestar o seu melhor, e aí é taxada de doida, porque as pessoas que estão em volta dela não compreendem, não tem estudo nenhum, não tem o mínimo de sensibilidade para entender isso. Eu não sei, tá? Quem sabe isso seria uma questão para um estudo, né? Me deu um comichão aqui para fazer isso. De conversar com uma pessoa dessa e procurar entrar no mundo dela, que é o que a psicanálise faz, né? Entra no mundo da pessoa. Não mostra que ela está errada, mas tenta fazer ela compreender o porquê que ela está vivenciando aquele negócio. Será que isso que ela está acessando não são
situações, não são seres que possam trazer um entendimento mais profundo de vida, da própria vida dela, da vida das pessoas que estão em volta, para algo a mais. E aí ela fica bem doida. Por que ela fica doida? Porque ela não compreende. E ela sente medo. E aí, quando sente medo, trava o negócio todo, né? Vira uma bagunça, né? Generalizada, porque a pessoa está fragilizada por já ser considerada anormal, fora de uma normalidade padronizada por uma sociedade que não abre mente, tem a mente fechada para qualquer coisa que não seja religiosa, né? Porque aí entra também as religiões. Só que a religião, ela vai ali para você praticar a sua fé e ponto. Ela não vai explicar o que acontece com a sua mente, com a paranormalidade que habita em você. A maioria nem aceita, ainda existem as que não aceitam. Mas essa pessoa, ela entra numa dor tão profunda, por quê? Porque o negócio começa de dentro para fora. É um desequilíbrio que está ali, né? Porque a mente se divide e a pessoa se desequilibra de dentro para fora. Como reequilibrar se ninguém me ouve, se ninguém acredita em mim? Se as vozes falam, eu falo o que as vozes falam e sou considerado louco, anormal, um bicho, tem que me esconder, até que começa a ser a perseguição, né? Ele próprio ele é tão, digamos, entre aspas, incompreendido e às vezes maltratado pela sociedade, que é mais fácil eu entrar dentro de mim e sentir a perseguição que as vozes fazem comigo, porque na verdade elas não perseguem, elas querem se comunicar. Uhum. Mas eu entro numa de não sei o que está acontecendo, quero fugir disso, que elas me largam, eu não tenho como fugir. Aí o universo validando. Eu não tenho como fugir, né? Eu não tenho como fugir disso. Eu não tenho como correr, então eu estou sendo perseguido. Porque aonde eu estou, elas estão. Aonde eu vou, elas vão. E elas continuam falando. Como calar essa voz? Porque eu não quero ouvir. E aí começa a negação. E quanto mais eu nego o que existe em mim, menos eu me aceito. Quanto menos eu me aceito, mais louco eu fico. É bem isso. E aí, Lê, também, agora tu vai falando, vai vindo as coisas aqui, né? É isso que a gente fala. É a Será que esquizofrenia. é o que a gente chama de esquizofrenia, né? E quando a pessoa vai falando, tu vai fazendo uns links muito doidos, assim, que às vezes fazem sentido, né? Então, por exemplo, já vou dando boa tarde para quem está aqui. Rita, Sandra, Ana Correia, sejam bem-vindas, jovens. Boa tarde. Gente, chama o povo, vamos lotar a sala. Conversa aí com o povo, chama o povo para quem faz sentido isso, principalmente terapeuta, né? Porque o terapeuta tem um nívelzinho assim de ouvir e Tudo ser terapeuta é esquizofrênico. Meu Deus, vai ter gente que amanhã vai estar acordando assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora na minha vida? Mas vamos lá. Eu estava pensando assim, se é a mente dividida, nós podemos pensar tanto nos chakras quanto nos corpos, né? Então, pensando assim, nós temos toda a parte inferior e a parte superior, que a gente chama de quaternário inferior e quaternário superior, né? Inferior aí, corpo físico, duplo etérico, mental, corpo emocional e corpo racional, que é a nossa, está muito ligado à nossa psique, à nossa alma, né? E aí depois, mais lá para cima, vem mental superior, corpo búdico e Atma. Esse mental superior, corpo búdico e Atma são, não vou nem dizer o Atma, né? Porque o Atma é a porra toda, é a nossa conexão com o todo, né? Deus que habita dentro de nós. Então, o mental superior e o Atma, o mental superior e o búdico, são que está ligado mais ao plano espiritual. E aí, para entrar em contato com esses planos, o que a gente faz? Nós entramos em processo meditativo, nós aquietamos o nosso racional, aquietamos o nosso emocional para entrar em contato com essas energias, né? Com essas informações, porque lá em cima é tudo base de informação. Será que essa galera que é considerada como esquizofrênico, ela não está perambulando, né? Imagina, durante a noite lá, perambulando no meio, dentro da sua própria casa, dentro do seu
de quem se é. Perambulando entre o inferior, que é o que está ligado ao físico, que é o que as pessoas consideram como normal, também perambulando lá em cima, né? Dentro do seu mental superior, do seu corpo búdico, porque o corpo búdico tem todas as informações que ele vivenciou de todas as encarnações, que é o nosso Mega Ultra Mover Body Power HD, que guarda tudo que a gente vivenciou, a Live Cam 24 horas por dia. E aí, agora eu lembrei, Lê, porque você também comentou isso ontem, né? Será que o que ele vê também não é acesso a experiências que ele vivenciou? E aí, sendo ele um ser em constante processo evolutivo, ele também não está aqui elaborando questões que aconteceram lá em outra encarnação, outro plano, outra dimensão. Só que aí o que acontece? Ele revivencia essas situações. Ele não apenas sente, não traz apenas a vibração, mas ele traz a vibração e o corpo dele decodifica toda aquela vibração como se fosse muito real. E aí, ai, tem alguém me filmando, tem alguém me vendo, vão me assassinar, vão me prender, estão correndo atrás de mim, né? Que é o que E acontece. isso é passado, John, nos desenhos, né, que eles fazem. As imagens são sempre muito monstruosas. Por quê? Porque eles estão acessando densidades espirituais, né? Eles estão acessando, vamos dizer, plataforma, para não dizer outra coisa, muito baixas, né? Eles estão indo abaixo do umbral, eles estão indo lá no fundo do poço, se é que existe o inferno, eles estão conseguindo ir abaixo do capeta, porque o que eles trazem desenhado, né, na mente é surreal, assim, quando eles fazem os desenhos, as pinturas, é sempre cores muito densas, é sempre cores. E aí, quando você começa a fazer um trabalho com eles de arte, deixando com que eles expressem essas emoções, com o passar do tempo, as cores começam a clarear. Por isso que, para mim, não há sombra nenhuma de dúvida que é espiritual, é paranormal, é mediúnico, muito mais do que físico, e que não deveria nem ser considerado síndrome ou doença ou qualquer coisa do gênero, deveria ser logo tratado espiritualmente com terapias adequadas para que ela pudesse entender e aceitar aquilo que acontece. Porque se há o desequilíbrio interno, também há a solução interna. Né? Então, para mim, existe Exatamente. a cura para a esquizofrenia. Só que é mais fácil a gente tapar os olhos e não enxergar e aceitar que tem um outro lado para ser visto do que é mais fácil dar choque na pessoa, como era feito antigamente. Hoje eu não sei, parece que está proibido, mas até algum tempo atrás levava-se para os hospitais psiquiátricos e davam sessões de eletrochoque na cabeça da pessoa. Ou seja, pirava a pessoa de verdade, matava os neurônios daquela pessoa. Isso das que sobreviviam, porque muitas nem isso conseguiram. Eram É, mortas ali mesmo, né? E você, quando você acessa isso através da expressão, de deixar eles colocarem para fora o que eles sentem, eles começam a dar sinais de equilíbrio. Eles começam a mostrar que tem alguém ali, existe luz ali. e aí, Lê, você falando sobre essa questão dos choques, né? Assim, a nossa conexão com o plano energético e espiritual é através da nossa glândula pineal, que é como se fosse uma antena, né? A antena, e algumas pessoas têm o sinal analógico, algumas pessoas já estão em Full HD, né? 4K, eu nem sei se já tem 5K, mas está em 4K. Visualiza tudo, sente tudo, e às vezes não sabe como decodificar isso. Eu estava assistindo ontem uma palestra a respeito dessa questão da esquizofrenia, e falaram que lá, eu tenho uma historinha também aqui, mas mais tarde ela vem. Eles falaram que na época, como eles não sabiam como tratar, a galera era colocada lá no calabouço, né, acorrentada, porque era um mal para a sociedade, porque poderia fazer mal para alguém, porque eles não sabiam nem como lidar, ou nem como acalmar essa galera. E aí o que acontece? Tinha uns doidinhos lá, tinha um doido, vou contar cada história, tinha um doido lá que resolveu pular da janela
e caiu em cima de um fio lá elétrico. E ele foi eletrocutado. E aí caiu no chão e sobreviveu. Depois que aconteceu esse incidente, ele não teve mais os sintomas da esquizofrenia. Aí o que, que o homem vai falar? Cientificamente provado. Ah, se der choque no jovem, o jovem vai ficar bonzinho Vai de novo, ficar vai ficar legal, vai ficar domesticado de novo. domesticado. Domesticado. Aí o que faz? Taca ali pau na choque na galera para resolver. Não era bem assim, né? Outra questão foi uma pessoa também diagnosticada com a esquizofrenia que foi lá e se enforcou. Aí foi assim, bom, aí uniram uma coisa com a outra, né? Peraí, mas então na realidade o que aconteceu foi a redução do oxigênio no sangue, no cérebro, que fez com que isso curasse. Então vamos começar, entre aspas, matar as pessoas, depois ressuscitar para ver se ela melhora. Só que fazendo esse paralelo e pensando, no momento que você tira a oxigenação do cérebro, certas partes do cérebro deixam de funcionar, né? Porque a célula morre, é orgânico, morre. Só que se vocês forem a pensar, o nosso cérebro é o puta de um campo de força, porque é eletricidade pura que funciona. Quem estudou aí o básico sabe que entre os neurônios ali eles não encostam, mas passam uma corrente elétrica ali. Então é 100% eletricidade. E aí, quem sabe, nesse momento, desfaça algumas conexões e, principalmente, sei lá, reduza a utilização da glândula pineal, que é o que faz a captação desse mundo exterior, para que isso melhore. Outra questão foi uma também que bateu a cabeça numa banheira, estava se debatendo lá, de for tentar dar banho na mulher, estava bem doida, né? Naquela crise esquizofrênica lá, bem doida. E aí ela bateu a cabeça da mesma forma. Então pensaram, vamos danificar o cérebro. Por isso começou a história da lobotomia, aquelas experiências, parecia Frankenstein na galera para tentar resolver, né? Era Só bem que, isso. só que nunca se parou para olhar para esse aspecto espiritual. Nunca se parou para se olhar de que esse ser tem outras vivências. E será que esse ser não veio justamente para ensinar e mostrar ao todo o que está além daquilo que nós possamos enxergar? Está além daquilo que nós podemos conceber? Porque, cara, não tem como negar. Nós somos um campo eletromagnético. Somos 100% orgânicos. Olha só, assim, tô indo comprar alface, 100% orgânico, né? Somos 100% orgânicos. Só que vai me dizer aí, quem está aí nos assistindo, Andresa, Rosemary, que chegaram, sejam bem-vindos, pessoal, Conexão Manoterapeuta. Lembra daquela época que a televisão tinha, como dizer, aqueles dois galinhos em cima, assim, ó, que não tinha cabo, não tinha nada, só aquela antena? Quando a gente chegava, oi, Paty, quando nós às vezes passávamos na frente da TV, a TV saía o sinal, fugia o sinal. Porque é o nosso campo eletromagnético influenciando no campo daquele aparelho. Então tem campo. E aí começa a se pensar, será que a mente está aqui dentro? Ou será que isso aqui é apenas a placa do circuito que decodifica o sinal que vem lá do satélite Mega Monster lá do todo, né? Será que se não somos somente um aparelho, o nosso sistema, um aparelho decodificador e a nossa psique é o nosso sistema operacional? Às vezes esse sistema operacional pode ter algum bug, algum erro, não está sendo atualizado, ou ele foi atualizado, e aí é igual, sei lá, o Instagram aqui, né? Estamos no Instagram, a pessoa atualizou o Instagram, a gente fica mais perdido que cebola em salada de fruta, né? Porque não sabe onde é que estão os botões, caiu tal funcionalidade. Nossa, agora tem uma coisa no Instagram que eu nem sabia que tinha para utilizar, mas já tem um monte de gente utilizando. O nosso sistema é assim também. Ele é atualizado constantemente, organicamente e energeticamente. Então, essas pessoas que estão vindo, que é o que chamamos de crianças de nova era, né? Essas pessoas já são mais espiritualizadas, não no sentido religioso, mas sim no sentido de entender o que está além do físico, que são justamente essa galera que começa
a perceber coisas que as outras pessoas não percebem. Olha, tem uma pergunta aqui, Joe. Eu não estou conseguindo ler direito aqui, é Michele. Tô abrindo Olha aqui. aí. Tá no bate-papo direto. Não, no bate-papo direto não tá. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Alô, 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 Bruno, que está conosco também. Joeli, seja bem-vinda, jovem. Ó, eu vou começar aqui de cima para baixo para cima, não sei como é que é essa rolagem aqui. Já vi uma médica espírita, a doutora Anete, falando que quando é um caso de obsessão simbiótica, o choque resolvia, de certa forma, porque afastava o espírito. Quando é da própria pessoa, o choque não resolvia. Legal, esse é uma questão também, tá? Que aí, antes de eu continuar aqui, ler até para a gente elaborando, é assim, ó. Se a gente for perceber, tem pessoas que se sentem, tem pessoas que ouvem, tem pessoas que veem e tem pessoas que têm a sensação. Por exemplo, eu tenho uma história aí que um pouquinho mais para frente eu conto. Histórias de Uber, da época que eu trabalhei de Uber. Sim, fui terapeuta do Uber de uma pessoa bem doida. E foi bem legal a experiência. Então, pode ser que essa pessoa esteja tendo essa sensação. Por quê? Dentro do plano espiritual, muitos seres que estão vagando, né, que nós não chamamos de seres de luz, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, estão buscando pessoas encarnadas que têm magnetismo, que produz magnetismo, que produz essa eletricidade que é o que o nosso corpo produz. Então é como se eles tivessem lá o encosto, que a galera chama de encosto. Ele é um telefone que está sempre com a bateria baixa. Está sempre com a bateria baixa. Bateria baixa, bateria baixa. Ele está sempre procurando alguém para conectar o carregadorzinho dele. E aí, quando ele acha alguém que tem uma brecha, é a pessoa que tem o plugzinho da tomada lá. O que ele faz? Ele conecta ali e fica ali sugando aquele magnetismo para se manter. E às vezes essas pessoas que têm essas visões, essas sensações muito mais aguçadas, estão com o plano, estão com o campo tão aberto que acabam permitindo que essas energias se conectem. Então a sensação de perseguição, nossa, muito louco isso que eu estou elaborando agora, está vindo agora. Essa sensação de perseguição é porque ele está conectado energeticamente com esse encosto, com esse negócio que está ali, o negócio zombeteiro que está junto dele, que está subindo. Então, cara, não tem para onde ele correr. Ele está sempre sendo perseguido, ele está sempre sendo filmado, estão tentando matar ele. Por que matar? Porque estão sugando a minha energia, estão sugando a minha vitalidade, que é o que me mantém vivo. Então o cara que está sugando está tirando a vitalidade dele, está querendo matá-lo. Mas é a forma que a psique dele consegue elaborar essa frequência que ele está sentindo que está junto dele. E aí o que acontece? Agora vai ser legal, Vou continuar ali, peraí. Continua, vai. Aí o que Continua acontece? que eu estou gostando. Vamos lá. E aí o que acontece? Esse cara que está lá sugando magnetismo, que pode ser um encosto, pode ser um ente que já faleceu, que isso também pode acontecer, que tem tanto amor por ele, que se aproxima dele buscando auxílio, buscando ajuda. E aí o que acontece? Quem vem com mediunidade para ajudar o todo é assim, deixa eu pegar um exemplo. Nós viemos com uma... Imagine que se isso aqui fosse uma pilha. Isso aqui é um canetão, mas fosse uma pilha. Você vem com uma pilha do seu magnetismo. Para você viver, bailar, né? Ser feliz. E aí quem vem com a possibilidade de ajudar outras pessoas, vem com mais uma pilha. Então ela tem 2 pilhas. Não é uma Duracell, são 2 Duracell, jovem. Para a sua vida. Só que o que acontece? Muitas pessoas têm essa outra Duracell aqui, a vermelhinha, que é o extra que ela pode utilizar, só que ela não utiliza. Por quê? Às vezes, dentro do contexto cultural, dentro do que ela conhece, ela não sabe como utilizar esse magnetismo extra que ela tem. E aí isso fica sobrando. Só que o campo vibracional dela, digamos que ele seja mais forte, digamos que ele tenha uma coloração diferente.
Quando essa galera que está fora do físico olha essa coloração diferente, chama mais atenção. É tipo um outdoor, assim, na rua. Piscando, luzes de Natal, jingle bells na rodovia completamente escura, que a galera está procurando alguém para ter uma luz. E ele, esse jovem tem magnetismo. Vamos chegar perto desse jovem porque ele vai nos ajudar. Pode ser que eles não tenham essa compreensão, mas eles sentem que aquela jovem pode ajudar. E aí eles se aproximam. E aí eles se encaixam. Só que daí, a forma que eles têm para fazer isso é fazendo com que a pessoa se sinta para baixo, se sinta triste, tenha sensações de baixa frequência. E aí o esquizofrênico, dentro do que a gente está elaborando aqui, dentro do que está vindo também, são pessoas, vocês já perceberam, quando ela está em surto, assistam o filme Nice, né, Lelê? Nise, no Nice, coração da loucura. com a Glória Pires. É fantástico, tá? Indicação de filmes também aqui na nossa live, jovens. Então, quando ele observa que ele sente essa presença, ele entra em paranoia. Porque tem alguém fazendo uma coisa ruim com ele. Ele fica com medo. Ponto. A ausência de amor é medo. Então, a pessoa vai estar triste lá. E aí abre essa brecha, a pessoa ir lá conectar o carregador do telefone dela, né? Do espírito zombeteiro. Só que daí, quando a pessoa começa a perceber que isso está acontecendo, o que uma grande parte das pessoas faz? Corre para o médico, né? E tá tudo bem também, isso é super importante. Porque tem algo errado acontecendo, né? Às vezes vai procurar o terapeuta holístico, o psicanalista, para fazer uma elaboração, um tratamento energético, né? Lembrando que eu sou psicanalista espiritualista e humanoterapeuta, e Lelê também é humanoterapeuta, já vamos fazer nosso mexer, né? E aí, o que faz? O médico prescreve uma medicação que é um inibidor de dopamina. O que é dopamina? Eu não tenho muito conhecimento, mas vai sair alguma coisa que vocês vão entender, tá? A dopamina é uma substância, não sei se é um hormônio, não sei que substância que é, não importa. Mas é uma substância que ela nos dá a sensação, nos possibilita ter as sensações de alegria, de tristeza, de raiva, de medo, né? O que acontece? Quando a pessoa toma essa substância, ela bloqueia a liberação de certos hormônios que geram as sensações. Então essa pessoa se torna apática. Ela não tem mais nem a alegria e nem a tristeza. Ela fica lá igual o zumbi do The Walking Dead, né? Porque ela não tem mais essas sensações. Ela não tendo mais essas sensações, nem boas, nem ruins, o campo dela se torna, entre aspas, estável. Porque nós sabemos que temos algo a ser tratado quando nós nos sentimos mal. E a gente vai procurar um tratamento. E quando nós nos sentimos muito felizes, nós queremos compartilhar com toda essa felicidade. Então, esses jovens que estão ali, muitas vezes os esquizofrênicos, tomam a medicação e elas inibem as suas sensações, as suas emoções. E qual é a forma de nós percebermos o campo e direcionarmos a nossa vida? O emocional. Quando eu estou muito feliz com algo que eu estou fazendo, batata, é isso aí que eu tenho que fazer. Quando eu estou triste com algo, quando eu estou insatisfeito, quando eu estou injuriado com algo, não é por aí o caminho. Preciso observar algo aí. Então, inibe essas sensações. E aí, este jovem espírito obsessor ou parente, ou sei lá o que for que não está na matéria, desencaixa. Então, ele não starta mais esse processo da esquizofrenia. Porque ele não abre brecha para que isso aconteça. Só que o porquê não entender essa pessoa? O porquê não parar para ouvir o que ela está falando? Não dizer que ela é somente um alucinado. Porque, primeira lei de Hermes, o nosso universo é mental. Se eu ficar falando para ele, tu é louca de pedra, tu é doida, não para, tu está viajando na maionese, insistir nisso, uma mentira falada muitas vezes se torna uma verdade.
Não tem aquele ditado, eu acho que é ditado, não sei se é. Mas uma mentira repetida por várias vezes, ela se torna uma verdade. Então se torna uma verdade para essa pessoa. E aí ela entra em dor, porque, cara, ela não controla aquilo ali. Ela não tem domínio sobre aquilo ali. E aquilo ali está acontecendo, é dela. É algo que ela precisa vivenciar para poder se tornar um ser, não estou falando nem uma pessoa, um ser melhor. E também cumprir o seu propósito de vida. Porque se o Chico tivesse lá na adolescência, entrado na onda de todo mundo e falar, eu sou louco mesmo, pode botar na camisa de força, me dá os remedinhos aí, ele não teria compartilhado com o universo todo o ensinamento espiritual que ele conseguiu compartilhar. Porque ele olhou tudo isso que acontecia com ele com bons olhos. Ele entendeu que dentro de tudo o que ele via e tudo o que ele ouvia, por ele estar dentro de um contexto ético e moral para com ele e não para com a sociedade, isso é muito importante. O que eu acredito ser moral para mim e aquilo que eu acredito ser correto. Porque às vezes o falar com ouvir alguém, né, não é o correto para a sociedade, né, no contexto geral do campo morfogenético. Mas ele se permitiu e observou isso com bons olhos. Quando se é bom, quando se faz o bem se aproxima. Então todos esses seres, vou colocar seres, que eu não sei se é espírito, não sei se é ET, não sei se é o que possa ser que tenha vindo para ele, porque já veio muita gente, né? A pessoa era quase a fila do INSS, de tanta gente que vinha ali, para passar os seus recados, e ele gerou isso uma coisa positiva para o universo. E aí esse jovem que está em dor, pode ser que ele tenha processos para serem elaborados, que por consequência vão também aproximar energias que vão fazer movimentações nele para que ele elabore esse processo, compreenda e haja de forma diferente, né? Haja de uma forma íntegra, coesa, né? E aí, será que o que falta na vida dessa pessoa que ouve, ou que vê, ou que sente, não é alguém que segure pela mão e fale assim, ó, vem cá, vamos entender o que está acontecendo com você. Vamos perceber o que está acontecendo com você. Vamos entender e olhar o que isso pode te ajudar e ajudar as pessoas que estão em volta de você também. O que é o melhor que você pode fazer? Ensiná-lo e mostrá-lo que não existe somente esse corpo físico, mas existe algo além disso. Algo que, se ele entrar em contato e conseguir discernir o que é, vou colocar assim, a luz e a escuridão externa e não a interna, porque ele precisa compreender a sua luz e a sua sombra. Compreendendo o que está na sombra, ele traz isso para a luz e transforma isso para ser utilizado de uma forma positiva. Diferentemente de quando ele não consegue ou não quer observar a sua sombra, seja desta encarnação ou seja de outras encarnações, ele aproxima seres que não são de luz também, que podem influenciá-lo a cometer situações que não são positivas. E aí, dentro desse contexto, nossa, eu falei pra caramba, né? Desenrolei. Falou, Desenrolei. mas foi bom, foi bonito, foi bonito. Você foi direto no ponto. E a palavra é acolhimento. Quando tem o acolhimento certo, a aceitação acontece. É isso, né? Eu tô aqui com uma pergunta muito Uhum. boa do
Luiz Renato Tessaro, que é meu parapsicólogo. Olha que chique. E ele colocou Legal. uma pergunta aqui. O que a esquizofrenia tem a ver com a gestação? Será que não está lá a causa? Então, é, eu acredito que, partindo do princípio que a esquizofrenia é uma mediunidade mal interpretada, mal vista, ela pode estar em qualquer parte da existência desse ser. Desde uma outra existência, de uma outra vida, como dentro da gestação, pode ter acontecido ali a abertura desse portal, como pode ter sido após o nascimento, porque às vezes vem do processo da não aceitação, a criança já não se aceita desde pequena, tem uma rejeição ali intrínseca nela, pode ter sido uma gravidez rejeitada, pode ter sido uma gravidez rejeitada em outra vida também, pode ter sido um aborto causado, e aí já vem de um processo de rejeição, já vem de um processo de não aceitação, que quando chega aqui, não consegue se aceitar e automaticamente entra nesse processo, geralmente, como você disse no início, de uma adolescência, que é onde ela realmente costuma se manifestar. O Chico é um caso à parte, que se manifestou quando criança, a mediunidade dele vem muito forte desde criança, desde sempre, mas ele não é desse planeta, né? Então a gente não pode nem utilizar muito ele como um parâmetro, mas eu acho que é bem daí, né? Então essa rejeição, essa dificuldade de ser é que causa, e sim, pode estar na gestação, mas eu acho que muitas vezes, acho que até na maioria, ela está antes. Exatamente pelo que eles desenvolvem em desenhos, como eu mencionei antes, o que eles desenvolvem na arte, quando pintam, nas cores que eles colocam, não dava para ser só de uma vida. É muita informação pesada, seria pouco tempo para esse espírito estar visitando áreas tão nebulosas e ter visto tanta coisa horrenda, entre aspas, né, ao mesmo tempo e de uma vez só. Então, eu acho que isso vem, na maioria das vezes, de um processo de, sei lá, milênios vividos, a gente não sabe quanto tempo demora de uma encarnação para outra, porque depende de grau evolutivo, né? Então, às vezes a pessoa está aí de 3 encarnações atrás que só veio sofrendo todas elas um processo de rejeição, de excomungação, porque, né, a loucura não deixa, você não deixa de estar sendo, você não deixa de estar sendo excomungado, né? Porque você está sendo empurrado para fora da vida, você não é aceito no mundo, né? Você se sente fora do mundo, fora da tua casinha e fora da tua casa, fora da tua família. Você não pertence a esse lugar. Você não é daqui, né? A sua casa não é aqui. Então eu acredito que venha muito mais além, muito mais longe, muito mais distante. E você, meu jovem? O Legal. que você Não, acha? assim, ó, eu vou até aproveitar o gancho, que é muito louco, porque a conexão é isso, né? A Micheline colocou aqui: como devo olhar quando a minha mãe se entregou totalmente no mundo espiritual? Isso pode perpetuar em mim como filha ou em meus filhos? Eu acho que não sei se foi uma pergunta ou foi uma colocação, mas ele tem sido uma pergunta. Nesse contexto, por algumas questões que eu já li, todos nós temos certas funções, né, até para desenvolvimento do todo. Só que muitas das nossas habilidades vêm registradas no nosso DNA, né, na nossa base primordial de informações. E essa base é transferida de pai para filho também. Então, algumas questões que eu vi ali, pessoas que têm esquizofrenia, tanto filhos quanto netos, existe uma possibilidade também de ter, mas isso vai reduzindo. Então,
Pode ser que o quesito desse entrega ao mundo espiritual tenha entregue ao mundo espiritual. E olha que louco isso agora. Porque se a pessoa ela sai da realidade do que nós vivenciamos como físico aqui, ela se entrega ao mundo espiritual, aquilo que está no invisível, aquilo que não consideramos como normal, será que não é o espírito dela buscando formas de aproximá-la do que ela veio realizar enquanto ser, que é compartilhar as informações do plano espiritual para o plano físico, para que ele seja esse intermédio entre um lado e o outro. E aí, quanto mais o tempo passa, quanto mais a pessoa não se permite olhar para este plano espiritual, que às vezes pode ser a loucura, que é considerado como loucura dela, decodificar essas informações, trazê-las para o plano no 3D, aqui na encarnação, e ajudar outras pessoas para que elas possam compreender o que esteja acontecendo. O projeto dela vai puxando cada vez mais, até que ela fique somente lá, que agora tu vai ter que olhar para esse negócio aqui. Porque tu veio com essa função. E aí, por isso que muitas pessoas, quando chegam próximas ali dos 30 anos em diante, que é o que as pessoas chamam da troca do ascendente, quem trabalha com astrologia, se elas não estão próximas ou manifestando o divino dela no sentido de fazer coisas que elas gostem e que sejam pertencentes ao projeto de vida delas. Elas acontece o quê? Começa a dar crise de ansiedade, ou entra em depressão, síndrome do pânico, porque está se afastando daquilo que o espírito dela veio manifestar. E aí ela entra em dor. Ela entra em dor porque é na dor que a pessoa se movimenta. Algumas pessoas não se movimentam. E não estou aqui levantando uma bandeira contra a medicação. A medicação é super importante. É super importante, porque em alguns casos a pessoa não consegue fazer o movimento sozinha. Porém, todavia, entretanto, não entrem no comodismo. Porque é muito mais fácil eu tomar a medicação e não fazer o movimento, não agir para modificar aquela situação, para ser feliz, que eu fico no mesmo. Analogia. Me vê a analogia. Eu sei porque eu já passei por isso, tá? Quem não sabe, eu já tive loja de suplementação esportiva e produtos naturais. E eu, né, que sou esse chassi de grela, magricelo, né, sempre tive essa questão, cara, dono de loja de suplemento tem que ser forte pelo menos. Aí fui para médico, para tomar hormônio, para ficar grandão, fiquei forte, forte. Só que daí o que acontece? É muito fácil, vou lá, tomo a injeçãozinha do hormônio, malho mal e porcamente, como mal e porcamente, cresço, ganho músculos, fico forte. Parei de tomar o hormônio, o comprimidinho para emagrecer, né? Tem muita gente às vezes que toma. O que acontece? Perde tudo. Porque o que é necessário ali é que essa pessoa faça o movimento para sair da posição que ela não deseja estar. Por exemplo, no meu caso, que eu queria ser mais forte, né? Mais gordinho, ter onde pegar, né? Eu deveria estar indo para a academia todos os dias de fita, fazendo uma alimentação saudável todos os dias, comendo bem todos os dias, regradinho, porque era um projeto que eu gostaria de fazer. Só que eu não faço. Se eu não faço o movimento, eu vou ficar eternamente dependente para quem quer emagrecer do remédio para emagrecer, para quem quer ganhar músculo, tem que estar tomando hormônio a vida inteira por conta disso, aí daqui a pouco dá câncer de fígado porque tomou hormônio demais, e a gente sabe que no mercado negro a galera compra de tudo, sem indicação médica, aí fode o sistema, fode o corpo, e depois tem que estar lá, gasta trilhões para poder fazer um tratamento lá para curar um problema dele. Mas a gente já está, a esquizofrenia está indo bem longe. Mas enfim,
E aí se utilizam dessas medicações como um apoio legal. Mas até que ponto eu devo utilizar e até que ponto eu preciso fazer o movimento? A pessoa precisa fazer o movimento. Se ela não buscar movimentar o seu sistema, ele vai ficar parado. Só O que que é mais fácil, acontece, né? o que acontece muito é que as pessoas começam, primeira ação, ir no médico, beleza. Vai geralmente a um psiquiatra, porque tá louca, né? A pessoa já se vê louca. E aí ela vai para o psiquiatra, ele vai dar os ansiolíticos, os calmantes, enfim, as bombas. Beleza. Quando ela começa a tomar os primeiros, que acontece toda aquela porra hormonal lá que você falou, e ela tem a sensação de melhorou, para que ela vai agir? Melhorei, tô ótima. Para o remédio. Para o remédio que a voz volta na hora. 3, 2, 1, bum. Porque não é só físico. Aliás, não é físico. Em momento nenhum é físico, entende? Então é importante quando você está num surto psicótico muito grande, achando a ponto de atentar contra a própria vida, porque muitos o fazem, né? Você ir para o médico, tomar a sua medicação e tal, mas acima de tudo, vai procurar uma terapia, vai procurar um tratamento, uma técnica espiritual, vai procurar o acolhimento de um profissional que possa te fazer entender o que acontece com você. Porque acomodar é o que você mais vê, por isso tem tantos loucos no mundo. Então, tem uma musiquinha que eu vou mandar para você depois, o Johnny, que tem Mas... tudo a ver, porque de todos os loucos do mundo, eu quis você. Por quê? Porque eu estava cansada de ser louca assim, sozinha. E vivam os loucos, né? Porque a E gente não vamos tem motivo loucos, para ser normal. né? A gente não tem nenhum motivo para ser normal, mas isso é uma coisa muito real, gente. É muito real. É preciso olhar com carinho para isso, é preciso parar de julgar o outro porque ele ouve vozes, porque ele é diferente, porque ele vê coisas, tá surtado. A moda agora é ser surtado, né? Uhum. Eu sou surtada. Então, acolhe, não julga, ouve o que ele tem para dizer, quem sabe dá um recado para você. Quem sabe ele vai dizer para você aquilo que você quer ouvir, que você busca ouvir em tudo quanto é lugar, mas que ninguém teve a coragem de te dizer. Ninguém teve a coragem de chegar para você e falar, sabe aquilo ali? Então, você não vai pegar não, aquilo ali não é para você não. Quem sabe? Ou então vai atrás, cara, corre atrás. É para você sim, vai lá. E você não ouve isso de ninguém. Porque eles não têm medo de dizerem o que eles estão ouvindo. Eles só precisam de quem escute. E que entenda que é um processo. É só um processo. E um processo que, se acolhido e bem tratado, tem cura. E a pessoa volta a ser normal, se é que tem graça ser normal. Eu não acho. Eu não sou. Eu me É um nego. saco. Eu me nego. Por isso que eu ligo o bonde da esquizofrenia e lá vamos nós, entendeu? Lá vamos nós. Mas eu acho que é muito isso, né? Se a gente olhar com os olhos, como diz a Márcia, né, para a dor do outro, entender a dor do outro, não como loucura, porque a loucura dele pode não ser o que eu acho, porque eu estou medindo ele com a minha régua. Será que a louca não sou eu? Por que você é louco e eu sou sã? Onde está esse medidor? Sim. Né? Porque você ouve voz e eu não, eu sou a sã na história. Quem disse? Quem assinou? Quem validou isso aí? O universo não foi. Onde está Né? escrito, né?
Onde está escrito? Em Moisés tudo. botou isso lá na pedra? Como é que é o outro, o mandamento lá, o 11º mandamento? Não é Décimo esse, primeiro é? mandamento. Hã? Não é esse o 11º mandamento, não é? Não entendi. O 11º mandamento não é que eu estou certo e você errado. Não é Não. isso, é? É Qual não é o serás décimo obrigado a primeiro? nada. Não serás Pois é. obrigado a nada. É obrigado a ser normal? Não. Não, Quem disse? pois é. Para me adequar à sociedade? Para me sentir pertencente? Às vezes esse louco é considerado como louco é justamente porque ele não é para ir com a manada. Ele não é para estar com todo mundo. Pois é. Por que eu tenho que cagar regra? Por quê? Onde está escrito? Gente, não é por aí, não é, nunca foi, nunca vai ser. O mundo pode ser um lugar melhor se a gente fizer isso. Tudo começa em mim, tudo começa em você, tudo começa em nós. E aí, usando as palavras da Andresa lá, né, que sempre coloca isso como, né, um martelinho batendo na nossa cabeça, sai do eu, vai para o nós, até ter condições de chegar no todos nós. É isso, para de olhar para si e achar que você e o seu ego inflado e muitas vezes medíocre pode julgar o outro porque ele não é como você. Quem disse que você é melhor? Quem disse? Muitas vezes conversar com um doido é mais racional Né? do que conversar com o são, Mas legal. não é? Porque você não vai ouvir as mesmas coisas. Não vai ouvir os mesmos conceitos. Não, não. Eu estava fugindo um pouquinho do contexto de esquizofrenia e passando para o contexto extraterrestre. Eu recebi a visita de um amigo outro dia e sim, ET. para um ET, telefone minha é, casa. ter telefone em minha casa. Ele veio me ver outro dia e a gente estava conversando. Ele veio porque ele queria conselhos de tarô e tal. E o papo virou para um lado assim completamente louco. E ele virou para mim e falou assim: sabe por que eu gosto de conversar com você? Eu falei: não. Ele: porque quando eu saio com os meus amigos, eu tenho que conversar o beabá. Se eu virar para você e falar assim, Lenice, eu acredito em extraterrestre. Você no máximo vai virar para mim e vai falar assim, no mínimo você vai virar para mim e falar: putz, cara, eu também. E a gente vai devagar sobre as estrelas, os extraterrestres, outros planetas. Mas se eu falo isso para os meus amigos, eles começam assim: e aí, o que tu cheirou hoje? Tu fumou o quê? Tempo de a banana na maconha? É assim. Não tem espaço, gente. Não tem espaço. Então, os esquizofrênicos, eles vivem sem espaço no mundo. Porque nós não damos espaço para eles. A gente trata eles como doentes, pega eles e coloca eles dentro de uma bolha, porque é uma doença contagiosa, porque ele vai te fazer mal, ele está em surto, ele pode te atacar. Pode, claro que pode. Mas se você olhar para ele com carinho, eu duvido que ele te ataque. E aí, novamente, eu falo o que o Jonathan falou um pouquinho antes. Assistam Nise no Coração da Loucura. E vocês vão ver que quando ela percebeu, ela era uma psiquiatra que era contra o eletrochoque. Mas ela trabalhava no hospital que tratava os esquizofrênicos com eletrochoque. E quando ela percebeu que habitava alguém dentro daqueles corpos, que existia alma ali de verdade, ela revolucionou a psiquiatria. E o hospital que ela trabalhava, que era o Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, virou o hospital com o nome dela, que foi fechado agora por falta de louco. Graças a Deus. Fechado por falta de louco. Fechado por falta de louco.
Entendeu? Então, é isso. Ela olhou e acolheu. E eles eram apaixonados por ela, porque ela cessou o sofrimento deles. Por que não parte da gente cessar esse sofrimento também? Olhando para o mundo com um olhar mais abraçadinho. Com mais carinho, né? Porque o que você falou agora, né, Lê? Se você olhar... Porque se o esquizofrênico, eu não estou falando no geral, tá? Mas acredito que muitos estejam visualizando esse campo etérico, né? O campo espiritual. E se a pessoa que vai lidar com ele estiver com medo, com raiva, com dúvida que ele vai atacar, que ele vai fazer alguma coisa, ele está vibrando nessa frequência. Vai fazer o quê? O cara que está bem doido lá, que está captando, que ele é um captador nato, ele vai sentir, vai fazer o quê? Seja feita a vossa vontade. Taca ali pau Validar. na pessoa, valida o que ela está sentindo. Pois E é, aí, tem uma pergunta aí que eu não estou conseguindo ler. A Kátia colocou aqui que mas é algo maior. O mostrar e acolher tem que ter aceitação. Minhas duas experiências com esquizofrênico me indicam que temos limites no acolhimento. Ok. Porém, todavia, entretanto, é algo que nós estamos começando a falar mais profundamente agora. E eu acho, Lê, que na semana que vem nós vamos fazer mais uma live. O que vocês acham aí, jovens? Semana que vem nós fazemos mais uma live, eu e a Lê, falando sobre esse assunto, que está muito legal. E tem muita coisa para falar ainda, né? Assim, o jovem lá fala para... Começa pela criança. A criança tem um amigo imaginário. Não se sabe se é imaginário mesmo ou se é um ser que ela está tendo contato que vem para ajudá-la nos processos dela. Aí a mãe faz o quê? Diz que é doido, não escuta, porque não existe. Quem sabe... Eu vou fazer mais uma analogia, olha só. Me veio mais uma analogia na cabeça. A Kátia falou que é complicada a questão do acolhimento para o esquizofrênico que está lá no surto Mega Master Blaster. Mas pensa assim. Peraí, só um minuto. Mas o acolhimento, ele não é na hora do surto só. Ele é durante o processo que a pessoa começa a manifestar que tem algo errado com ela. E a maioria começa a olhar e falar, você é louco. Quando a criança chega para a mãe e fala, mãe, eu estou ouvindo, tem vozes falando na minha cabeça. E vou te levar no médico, você está ficando doido. É a primeira coisa, gente. O acolhimento começa aí. Exatamente para não chegar no surto. Porque se eu acolho antes, a pessoa não vai escutar. Ela vai ser devidamente tratada, devidamente acolhida. Ela não vai precisar sofrer. E eu te atrapalhei. Vai lá, continua na sua Não, analogia. só trazendo o físico para a gente até começar o nosso encerramento aqui, que a gente vai programar na semana que vem, neste mesmo bate-horário, estaremos ao vivo novamente para continuar essa loucura de elaboração que está muito legal. Assim, ó. Vamos imaginar que eu chame uma pessoa para limpar a minha casa. E aí, essa pessoa vem e tem livros e tal, e ela vai começar a organização, tá tudo certo. Ela vem, não, legal, vou te ajudar a fazer, eu tô aqui bem louco, vou te ajudar a fazer essa organização. Só que vamos imaginar, vocês já ouviram falar que aquelas pessoas que são os acumuladores, que trazem muito cacareco e tudo mais? O esquizofrênico é assim, ele começa com uma pequena bagunça dentro de casa, da casa dele, da onde ele habita aqui, né, Margarida? Na cabeça, no campo. No corpo, na cabeça. Na cabeça, no corpo, no espírito, no campo, não importa, na loucura dele. Ele começa com uma pequena desordem. Então, a sala dele tem algumas coisas espalhadas. Ele chama uma faxineira, né, alguém para limpar a casa dele, para organizar, que é o terapeuta, que pode começar lá na adolescência. Aos pouquinhos ele vai organizando. Ele sabe que naturalmente ele vai fazer essa bagunça. Só que o terapeuta vai uma vez por semana. Não, vamos lá, vamos organizar essa bagunça aqui. Eu vou te ajudar. Vamos separar o que para você, o que não é, o que você pode jogar fora, o que não pode jogar fora.
Só que daí o que acontece? Muitas pessoas que têm essa questão da esquizofrenia, ouvem vozes, veem coisas, tem uma baguncinha lá na sala. Ah, não dá nada. Só uma baguncinha, não dá nada. Vai passando semana, vai passando anos. Aí o que acontece? Daqui a pouco ele não consegue mais nem entrar em casa, que é o acumulador. Ele acumula experiências, acumula situações, acumula percepções que ele não consegue mais organizar sozinho. E aí o que acontece? Tem que chamar uma empresa especializada que vai trazer vários maquinários, que vai trazer aspiradores megapotentes, que vai trazer várias pessoas para poder ajudar ele a organizar essa casa. Mas ele vai entrar num sofrimento muito grande por conta disso, que são as pessoas que surtam e são internadas. Então, por que não nós começarmos essa organização aos poucos? Por que não começar essa organização quando ela primeiramente se manifestar? Por que não esses pais que percebem essas sensações que os filhos sentem, esse amigo imaginário, né? Essas vozes que ele ouve, não busca conhecimento para começar a aprender a lidar com esta pessoa e aí depois fala assim, não, agora vamos fazer uma terapia, né? Vamos botar num terapeuta, porque às vezes o pai e a mãe também tem essa questão de que, terapia é para louco, né? Eu não vou colocar meu filho não tá louco, porque é difícil para o pai assumir isso, que o filho não está no seu eixo que consideramos como normal. Mas para os pais não é normal, mas para aquela criança é tudo certo, ela mora sozinha, ela brinca com um amiguinho lá, que ninguém vê, e ela tá mega feliz com isso. Só que as pessoas falam que tá errado. E aí ela bota isso para ela embute isso nela. E tudo que ela vai vivenciar, ver e ouvir, que as pessoas não veem, ela vai achar que é errado. E aí o que acontece? Ela está errada. Ela está errada, ela não está fazendo nada certo. Só que ela não tem controle sobre isso. Ela não tem domínio sobre isso. E aí ela entra em sofrimento. Ela entra em dor. E ela quer tanto afastar isso dela, e isso se aproxima cada vez mais porque está ligado ao projeto dela, de vida, que ela não sabe o que fazer. E aí acontece o quê? Ela surta. Cai os parafusos. Né? Você e aí falou não tem mais quem resolva. Resolve? Resolve. Mas é devagar que a coisa vai. Então vamos começar antes de a coisa ficar grande demais. Quando começou o sofrimentozinho, quando está sentindo, não somente a esquizofrenia, não somente ouvir vozes, né, Lê? Mas tô sentindo algo diferente, que não tá legal, tô aqui há 1, 2 meses angustiado com alguma coisa. Cara, busca ajuda. Quem sabe é para organizar a sua sala, organizar essa baguncinha que você fez agora e olhar o que você pode jogar fora e o que você pode guardar. O primeiro processo, pelo menos que eu já percebi, é o isolamento. Eles começam a se isolar. Eles começam a ficar mais trancados dentro do quarto, com janela fechada, com porta fechada. Começam a se vestir mais tapados, mais fechados também. Começam a escrever nos guarda-roupas pregados em papel ou em agendas frases meio fúnebres, meio pesadas, meio ligados à morte. Eles começam a dar os sinais. Eita! Não veio. Quase veio o espinho, mas não veio. Eles começam a manifestar isso de uma maneira direta e é só a gente perceber os sinais. Se você convive com uma pessoa, você sabe como ela é no dia a dia, no comportamento dela. E quando ela muda esse comportamento, mesmo que na mínima coisa, você já percebe. Né? E você falou do amiguinho imaginário, que a gente muitas vezes não sabe se é real. Meu priminho, quando ele morava, né? Já mudou, está no Rio, capital hoje. Ele morava em cima da minha casa, ele tinha uns 4 aninhos, mais ou menos. E aí ele ficava aqui na minha casa, jogando bolinha de gude. E aí ele ficava jogando assim no chão e... Para, seu burro! Agora é a sua vez! Você não tá vendo? Você tá jogando nas vezes errada. Agora é minha vez, depois é a sua. Vai, agora é você. Aí eu ficava olhando isso pro chão. Falei, cara, eu não ando, mas se essa bolinha correr sozinha, eu saio daqui correndo, né? E eu ficava olhando pro chão, olhando pra bolinha e tal. E isso era diário.
Ele pegava papel, caneta para escrever, lápis de cor, ele separava cor e papel para cada, um para ele e um para o amigo. E aí um dia eu falei assim para ele, com quem que você está falando? Ele, com meu amigo, aí falou o nome do vizinho aqui. Aí eu falei, mas ele não tá aqui, eu não tô vendo seu amigo aí. Aí ele, é o fulano. Aí falava o nome de outro amiguinho que eu conhecia. Eu falei, não é não, quem é? Ai, Didi, é meu amigo Sombração. Assombração. Quando ele falou isso, eu falei, opa, tá bom, prazer, tchau. É, Prazer, assombração. esquece, esquece. Aí, tá, quando foi uns 3 dias depois, a mãe dele chega pra mim e fala que ele chegou pra ela e falou assim, mãe, eu posso te contar uma coisa? Aí ela falou, pode, mas você promete que não vai contar pra ninguém? Ela falou, prometo. Aí ele disse, eu tenho um amiguinho que ele vem brincar comigo. Aí a mãe dele falou, é? Quem é? O fulano? Aí citou o nome de pessoas conhecidas. Ele não. Aí ele chama, ela falou um nome que parecia esses nomes em hebraico, tipo o nome de anjo, sabe? Uhum. É... Aí ela falou assim, é? Mas de onde que ele mora? Ele mora com a avó dele, mas não é aqui não. Não dá para ir lá na casa dele, só se a gente morrer. Se a gente morrer, a gente pode ir lá na casa dele. Ele não tem uma perna, mãe. Ele foi atravessar a linha do trem e o trem pegou ele. Ele não tem uma perna. Aí ele mora lá com a avó dele. Só que ele falou pra mim que se eu contasse isso pra alguém, ele nunca mais ia vir brincar comigo. E desde esse dia, ele foi curado da esquizofrenia. Então o amiguinho nunca mais foi visto. Ele Nossa. contou pra mãe dele e o amiguinho nunca mais voltou. Então, amiguinhos imaginários não são imaginários. Eles são reais. Eles têm regras. Eles não podem ser vistos, não podem se apresentar para outras pessoas e as pessoas não podem saber que eles são reais. Por isso, foi dito que se ele falasse, ele não poderia mais voltar para brincar. Ou seja, meu primo manifestou a mediunidade dele aos 4 anos de idade. Hoje ele segue carreira mediúnica? Não. Hoje ele tem algum problema de esquizofrenia? Não. Mas ele também não é uma pessoa completamente sã. Tem algo preso dentro dele que precisa sair. Então, é mais um motivo para a gente olhar os sinais que eles dão. Aquela bolinha de gude jogada na minha casa, aquele papel separado, já era um sinal que tinha alguma coisa ali. Só que a gente não percebeu, não, na época eu não levei para esse lado, porque eu também era jovem. Uhum. Continuo sendo, diga-se de passagem. Mas, fica quieto, João. Mas, tá, escutei, pensei que você estava rindo porque eu falei que eu sou jovem. Então, eu não olhei para ele, eu olhei com o olhar do medo. Se a bolinha corresse, eu iria sair correndo. Né? Porque eu não quero ver manifestação de assombração na minha casa. Né? Já chega, tô fora. Poltergeist, o fenômeno, não rola. Então, então, assim, mas talvez se a gente tivesse percebido, se eu tivesse percebido o sinal ali, eu pudesse ajudar ele para que ele continuasse abrindo esse canal dele. Né? Então, é isso, é manifestação dos sinais, é perceber esses sinais e ajudá-los a trabalhar nesses sinais. E não a travar o meu primo, correu o risco de se tornar uma pessoa esquizofrênica. Uhum. É que o canal mediúnico dele não era tão aberto, era aberto. Mas hoje ele é uma pessoa travada, ele precisa, como é que se diz? Ele precisa soltar o que está ali dentro dele para que a vida dele possa fluir com a leveza que pode ser. Né? Então ele não chegou às vias da esquizofrenia, mas ele galgou o mesmo caminho, que é ali que ela começa.
E essa questão da esquizofrenia não é somente a pessoa que é diagnosticada, né? Não é somente a pessoa que é surtada, mas sim a pessoa que ouve vozes, que vê coisas, já é considerada. São Esquizofrênica. diversos níveis. Eu tive dúvida da minha Tamo junto, sanidade. tamo junto, jovem. Tamo Porque junto. eu Quantas vezes comecei a eu acho ouvir. que eu vou correr no psiquiatra, mas aí depois que começava a se acalmar. Porque tem É, eu, que são os sintomas que a gente lê e aí nós rotulamos. Aí rotulou, cara, ferrou. Rotulou, ferrou. eu comecei a ouvir voz, uma voz específica, quando eu era muito criança. Que eu tenha a memória, eu devia ter uns 7, 8 anos. Que eu ouvia a voz, eu falava o que eu ouvia e aquilo que eu dizia acontecia. E eu ficava assustada com aquilo, mas eu não contava para ninguém que eu escutava vozes. Com medo do quê? De ser taxada de louca. Já não andava, já era cadeirante. E ainda sou doida? Já, né, o cadeirante por si só já é considerado retardado. Que isso é uma live que a gente vai fazer qualquer dia também a respeito disso. O Uhum. deficiente físico, por si só, quando ele está numa cadeira de roda, ele é considerado retardado. Por quê? Porque se eu quero saber alguma coisa daquela criatura, eu não pergunto para ela, eu pergunto para quem está acompanhando. Tá, mas não começa, não conta, não dá spoiler. Não, não vou contar, mas é isso. É bem por esse ângulo, entendeu? Então, Uhum. eu já tinha isso. Eu ainda ia dizer para os outros que eu ouvia vozes, não podia. E eu calhei isso dentro de mim. Eu segurei isso a vida quase que inteira. Entendeu? Então, isso é muito louco. Sim. É muito louco. Eu não tinha. Os meus pais não poderiam me dar esse suporte mediúnico que eu precisaria para entender. Então, quem me deu o entendimento? Chico Xavier, quando eu li o livro. E ali eu percebi que o que eu escutava, ele também tinha ouvido quando ele era criança. Então, eu não era tão louca. Eu era médium. E ali eu comecei a aceitar a minha voz. Legal. É o processo de aceitação, né? Lê, Total. eu vou dar um oi para Maria, CK direto da Alemanha, que está lá do outro lado do mundo. Para quem está aqui Oi, conosco na Maria. live, para quem está aqui conosco na live, tem essa setinha aqui em cima, ó. Para quem não está seguindo eu ou a Lele, que quiser nos seguir, é só porque tá nessa setinha aqui, ó. Aqui em cima, bem no meu dedinho aqui, ó. E aí vocês conseguem nos seguir também, tá? Lele, a gente vai ficando por aqui para que a gente consiga essa Vamos. live. Vamos publicar, já vou publicar essa live. Quem está aqui, que achou legal, comenta lá embaixo o que vocês tiveram de percepção, se vocês ouvem alguma coisa também, se vocês veem alguma coisa. E aí na semana que vem nós vamos fazer nesse mesmo horário e vamos continuar esse assunto, porque está muito legal e muito gostoso. Então, para vocês que estão aqui conosco, quinta-feira que vem, às 2 horas da tarde, 14 horas, horário de Brasília. Estaremos aqui reunidos, eu e Lelê, para E conversar mais. mandem perguntas também, mandem nos comentários, se vocês tiverem dúvidas que vocês querem, como é que se diz, sanar as dúvidas, se vocês quiserem perguntar, colocar alguma coisa, dar algum exemplo que a gente possa elaborar depois para vocês, manda ver, gente, taca pau, vai. Se quiser mandar a gente a merda também, manda, a gente não liga não. Só não garanto que a gente vá, mas a gente pode pensar no assunto. Manda, manda. Não sei quando é que a gente vai chegar, só sei que a gente vai. Vai ser assim. A gente vai, em algum lugar a gente vai, isso é fato. Legal. Entendeu? E estaremos aqui na próxima quinta, às 14. Isso. Eu com a minha cara cortada, como sempre. O Jonathan com a barbinha bem feita. Fiz a barba hoje. Eu sei, Precisava fazer. Mas tô cheio de percebi. cabelo branco já aqui, ó. Tá, ainda tá Ah, aqui. não, não, muda, vamos lá, muda o assunto, vai. Essa Gente, coisa a gente pula. sim, as lives já vai ser publicada, já vou compartilhar já lá no feed, que para quem não conseguiu assistir inteira, foi muito legal a live. Assistam, encaminhem para quem vocês acreditam que faça sentido, inclusive para aquelas pessoas que vocês conhecem que possa ter essas sensações, tá? Que possa ter, às vezes, um filho, um conhecido, que está começando a manifestar isso, e também convida para que na quinta-feira que vem nós podemos
aprofundar ainda mais essas elaborações e essas questões. Tá? E mandem também, podem mandar no inbox, pode mandar nos comentários também, pode mandar nos comentários que a gente compila isso tudo, a gente responde na quinta-feira que vem. Tá bom, Que jovem? bom, Luciano, que foi para você no tempo certo. Fico feliz com a sua presença aqui, Luciano, é um terapeuta também. Obrigadão por estar aqui com a gente, assistindo, validando aí com a gente, tá bom? Um beijo para vocês e até quinta. Obrigado pela presença de todos, gente. Beijo, até quinta.